Olá pessoal, estou aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo, aqui no canal Fala aí JC. Quer dizer que é um prazer estar junto com você aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou comunicador já há mais de 20 anos em Juiz de Fora. Estamos aí preparando algo para estar retomando, novamente a área da comunicação, não deixando por trás dos bastidores, mas queremos voltar com algo mais público. Ou melhor dizendo, ao público. Mas, queridos, hoje nós tivemos a notícia que Juiz de Fora, mais uma vez, ela está entrando em lockdown. E isso tem deixado muitas pessoas preocupadas. E por que há uma preocupação sobre isso? É lógico que não deixando de lado a questão da vida. Sabemos que a vida é algo muito importante. E ao acompanhar as redes sociais, principalmente Facebook, que as pessoas se expõem mais, percebemos que há um clamor por parte de muitas pessoas que deverias fechar a cidade, deve fechar a cidade por conta do aumento. Mas o que percebemos na realidade, até pelos números que são colocados, que não é uma questão de aumento, não parou. Mesmo lá atrás, quando já foram fechados, várias cidades, e aqui mesmo Juiz de Fora, desde dezembro, que houve mais uma vez pelo Antônio Almas, o fechamento da cidade, depois Margarida abriu, fechou de novo, e mais uma vez nós estamos aí sendo fechados. A princípio por uma semana, o que eu duvido muito, mas tudo bem, A princípio, uma semana, esperamos que realmente é. Isso particularmente não muda em nada. Eu vejo que não vai mudar o quadro em uma semana. Se não mudou em um ano, por que vai mudar em uma semana? É uma pergunta que devemos fazer. É claro que as vidas elas estão em primeiro lugar, mas a vida do ser humano ela não se dá somente em um campo. Nós sabemos que a vida do ser humano ela se dá em várias áreas, social, familiar, financeiro. E quando uma dessas pernas elas não andam bem, há um desequilíbrio na vida do ser humano. Então, quando nós olhamos para o convívio social mediante uma pandemia e percebemos que tem pessoas que elas estão aparentemente bem financeiramente, bom, não estamos aqui questionando se a sua vida financeira está, tinindo nesse um ano, se você consegue se manter, se você tem o seu salário, se você trabalha em home office, ou se você é um funcionário público que todo mês o seu salário está ali, ou aposentado. Parabéns para você. Se é mérito, é seu mérito. Não estamos questionando em nenhum momento esse tipo de situação. Mas verdade seja dito que para a maioria da população essa não é a realidade. A maioria da população não são funcionários públicos, não são aposentados, não tem dinheiro, eles não têm dinheiro para se manterem. Eles trabalham no comércio, porque Juiz de Fora é uma cidade do comércio, a maioria dos empregos são nessa área, e nós percebemos que com essas ações os mais prejudicados são os comerciantes, seja ele os lojistas ou comerciantes donos de bares e restaurantes. Esses não só em Juiz de Fora, mas no Brasil estão sendo atrocidades. A quantidade de estabelecimentos que fecham todos os dias no Brasil é algo assustador. E nós temos que fazer uma pergunta para nós: quem vai pagar esta conta? Ou você acha que uma conta como essa ela ficará simplesmente sem se pagar? Claro que não. Os desempregos, as pessoas que não vão conseguir se repor no mercado porque não tem mercado de trabalho para essa quantidade de pessoas desempregadas. Aí, como que essas pessoas vão sobreviver? Você já parou para pensar? De auxílio emergencial, que iniciou em R$ 600, que já era pouco, caiu para 300 e agora possivelmente deve chegar em 370 ou R$ 250 em quatro parcelas, desses valores. Você consegue sustentar sua família com esse valor? Alguém que paga aluguel consegue
viver com esse valor? É uma pergunta que temos que fazer, sabe por quê, queridos? Muitos donos de imóveis comerciais e residenciais não estão abrindo mão, não estão abrindo mão. Ou seja, e essas pessoas vão para onde? Você já percebeu que em Juiz de Fora aumentou a quantidade de moradores de rua? Você já percebeu isso? E por que será? E é engraçado que as pessoas, quando havia uma quantidade de moradores de rua muito grande, ali na Independência, perto do banco, se não me engano, HBS, né? Não lembro agora, na realidade, o nome do banco, é por aí o nome do banco. Você sabe qual que eu estou falando. As pessoas passavam ali e ficavam abismadas de ver a quantidade de pessoas montando barracas ali, de pano, de papelão. É uma imagem, sim, horrível, mas realidade. E ela não está somente ali, ela está espalhada por vários lugares de Juiz de Fora. E percebemos um outro problema que está ocorrendo com a questão do morador de rua. As pessoas estão colocando grades debaixo de marquises. Então nem lugar para ficar mais o morador de rua tem para ficar. Então nós entendemos que essa decadência social que estamos vivendo vai levar as pessoas para as ruas. Isso é um fato, não tem como. As pessoas nesse nível de vida, elas usam bebidas, elas usam drogas, elas vão para uma vida marginalizada, muitas das vezes elas assaltam, e eu volto a afirmar aqui o que eu falei com um amigo meu, que é servidor público. Nós sabemos muito bem que não há como a segurança pública dar segurança para todos. A segurança pública, ela não tem condição alguma. É só olhar para o estado do Rio de Janeiro. É só olhar para o estado do Espírito Santo. É só olhar para o estado de São Paulo. Não tem polícia o suficiente. A polícia, querida, ela pode funcionar muito bem com batalhão de choque quando você tem um amontoado de pessoas em um local. Aí eles vão com bala de borracha, vai com cão, vai com cavalo, vai com tropa de choque, vai com gás lacrimogêneo, beleza, pode até dispersar a multidão, mas agora quando você tem focos espalhados por toda a cidade, eles não dão conta. A maior prova que eu estou falando disso, que as pessoas reclamam, as festas, aglomerações dos finais de semana. Você ligue para o 190, ligue para a prefeitura o número de denúncia. Eu duvido se você consegue, se não for no centro da cidade, que se desloque uma viatura ou algum fiscal se desloque. Será que eles têm coragem de ir para a periferia? É uma pergunta que eu faço. Eu mesmo já precisei e não fui atendido. Não estou aqui criticando os órgãos públicos, eu estou dizendo que não há pessoas o suficiente. E você acha que isso não vai aumentar com o tempo? Quem que vai pagar essa conta? Você acha que alguém que está no condomínio fechado? Apesar, queridos, que eu volto a dizer, as pessoas se aglomeram hoje, quem tem uma condição financeira, no condomínio fechado para fechar, né? Se fechar do mundo aqui fora de uma certa forma, da violência e etc. Mas não estão lacrados disso. É tanto que por várias vezes noticiários falam de assaltos em condomínios fechados. Então, não pense você que por você ter o seu salário, por você ter a sua casinha, a sua conta em dia, que você está fora desse problema. Não, você está mais dentro do que você imagina. É uma questão de tempo de isso provar para você e para mim. As pessoas com fome, elas são capazes de tudo, mas parece que no Brasil querem causar realmente uma anarquia no Brasil. Porque falo com toda a propriedade em relação a isso. Vamos analisar primeiro os fatos. Lá atrás, no ano de 2019 para 2020, quando se iniciou, na realidade, a pandemia no Brasil, falaram que precisávamos ficar 15 dias em casa, que já era um grande absurdo, a população imaginar fechar tudo, 15 dias, porque precisava se organizar, porque era um vírus novo, não sabia o que estava acontecendo, precisava organizar o sistema de saúde, público e privado, para acolher as pessoas. Foram feitos 15 dias, depois mais 15 dias e mais 15 dias e foi prorrogando
a um ponto que a população ficou cerca de 3 meses, a sua maioria, em casa, sem sair, respeitando as normas, a sua maioria. Não pense você que você vai conseguir 100% de adesão, isso não existe. Não existe 100% de adesão em nada, não tem como, ainda mais numa situação como essa. Você pode colocar polícia, você pode colocar helicóptero, você pode colocar patrulhamento na rua, sempre vai ter alguém que vai desrespeitar. Isso é fato, isso é do ser humano. Mas independente desses atos individuais ou em alguns pequenos grupos, a maioria respeitou as regras. O comércio, as pessoas usando máscara para entrar nos coletivos e etc. Ou seja, foi feito. Para os governantes, eles pediram tempo e dinheiro. Foi enviado dinheiro e tiveram tempo, cerca de 1 ano, para resolver a situação falha existente no início, para trazer uma qualidade melhor para a população. E, inclusive, eu fui convidado a participar de uma reunião com o anterior prefeito, Antônio Almas, juntamente com o Compaz, e ali na descida da Garganta do Dilermano, na igreja Assembleia de Deus, e estavam presentes ali entre os vereadores André Mariano, Militão, Júlio Obama, e havia outros ali que eu não me recordo o nome agora. O prefeito Almas colocou o seu projeto ali no slide, mostrando como que iria funcionar, após ele dar sua palestra como administrador público naquele momento, né, do executivo. Depois foi aberta a oportunidade de fazer algumas perguntas para o mesmo. Entre estas perguntas, uma foi feita: prefeito, por que o senhor não faz lá do Expo Minas um hospital de campanha para auxiliar melhor a população de Juiz de Fora? Resposta do prefeito: primeiro, é um custo muito alto. A prefeitura aparentemente não teria esse dinheiro. Segundo ponto que ele indagou: nós estamos no controle, está tudo controlado. Temos mais de 500 leitos contratados pelo SUS e também nas redes particulares, ou seja, o SUS já tem esses leitos, entre eles Santa Casa, ali a maternidade, João Penido e etc. E ele disse que se agravasse, iria contratar mais leitos dos particulares, que seria muito melhor para a prefeitura tomar essa atitude do que na realidade, ter um hospital de campanha. E no momento, entre tantas perguntas, e foram indagados ali sobre o conselho existente que tinha no momento, que ele falava que era de combate à Covid, que só funcionário público fazia parte. Questionaram para ele: senhor prefeito, como pode um conselho que dá diretriz à população, que não tem um representante de um comércio, não tem um representante religioso, não tem representação nenhuma, a não ser de pessoas que todo mês o seu salário está na conta delas, elas não sabem o que é viver dificuldade, por isso que elas vão fazer o que tem que fazer, sem se preocupar com demais. E ali foi aberta a sugestão de um grupo de pessoas, entre eles vereadores, iriam fazer parte dessa comitiva para auxiliar ao prefeito, principalmente junto aos evangélicos, ou seja, as igrejas representadas ali, e inclusive iria também ver as outras denominações religiosas, seja católicas, espíritas, para participarem também desse momento. Mas o que foi feito pelo senhor Antônio Almas, ele fechou as portas. Sequer ele permitiu os vereadores participarem. Eu estou falando dos vereadores. E eu desafio aqui aonde esse vídeo chegar, se o que eu estou falando aqui é mentira, os vereadores aqui citados
tem a liberdade de dizer: senhor Júlio, o senhor é um mentiroso, o senhor está mentindo. E, inclusive, eu passo essa mesma autoridade para o atual presidente do Conselho de Pastores ter a mesma conduta se eu estou mentindo. Porque eu não estou falando com você de algo que eu ouvi. Eu estava presente e estou resumindo uma reunião de mais de 3 horas. Então nós olhamos uma incompetência desde lá de trás. E existe um velho ditado popular que diz que aquilo que começa errado, ele termina errado. Não tem como dar certo não, hein? Como que vai dar certo algo que já começou errado? E uma das indagações de alguns vereadores com o senhor prefeito Antônio Almas era os milhões que a Câmara devolveu para ele, os milhões que o governo federal enviou para combate à pandemia e não foram feitos. Mas o salário do 13º do servidor público estava em dia, como na maioria do Brasil. Ou seja, os prefeitos pegaram dinheiro que era para ser investido na saúde, para o combate à Covid, e socaram no funcionalismo público e socaram em outras áreas. E hoje estão aí batendo no peito, falando: fecha, fecha. Estão aí batendo no peito, dizendo, né? Ah, não tem leito. Quantas matérias você quer que eu coloque aí do Fantástico e de outras emissoras provando que a decadência da saúde no Brasil já está há muitos anos, de pessoas jogadas no chão, de pessoas que não conseguiam exame simples, internação simples, inclusive em Juiz de Fora. Inclusive em Juiz de Fora. Várias pessoas tiveram que ir à justiça para tentar ter um atendimento a qual não tiveram também. Mesmo com uma ordem judicial em mãos, não conseguiram atendimento. E o caos veio agora? Não, o caos já está antes. O que faltou foi competência. Competência do executivo para fazer algo realmente que funcione para a população de Juiz de Fora e outras cidades do Brasil. Mas aí sempre é muito fácil você culpar a população. Parte da população até pode ter a sua culpa, sim, mas não jogue na população, senhores. Não jogue, senhores que trabalham aí no executivo, senhores que são aí, né, vereadores que sumiram após as eleições. Não é verdade? Estão com o de vocês garantido. Todo mês cai na continha de vocês aí, não é? Cerca de quase 18 mil reais. Mais os benefícios. Ok, não vamos discutir isso. Mas o que os senhores estão fazendo de efetivo pela população de Juiz de Fora, senhores vereadores? O que vocês estão cobrando de uma forma efetiva para Juiz de Fora? Vocês estão calados. Quando eu vejo alguma coisa na internet aqui de algum vereador, não tem nada a ver com pandemia, mas essa responsabilidade é do executivo, não. A responsabilidade é de todos nós, inclusive de vocês, que são chamados fiscais do povo, mas a maioria nesse momento se cala, põe o rabinho entre as pernas e ficam quietinhos. Quando vem, é para acusar o governo federal. Por que será, hein? Fica a minha pergunta. Não vou entrar nesse mérito. Por que será que acusam tanto o governo federal? Por que os governadores ficaram tão bravinhos quando o presidente expôs a quantidade de dinheiro que ele mandou para os estados? Só para São Paulo foi quase 50 bilhões de reais entre auxílio emergencial e ajuda. Por que ficaram nervosinhos? Eu espero que a Polícia Federal, né, ainda faça realmente um levantamento aí Brasil afora e puna aqueles que têm que ser punidos. Os vereadores que deveriam fazer o papel estão calados, estão com medo. Verdade seja dita, estão omissos na sua maioria. E enquanto isso, a população fica aqui, desesperada, sofrendo, na sua maioria, é claro, não todos,
angustiadas, deprimidos, sofrendo de não saber o dia de amanhã como será. Porque muitos, como diz um dito popular que eles falam aí, muitos aqui vendem o almoço para comer a janta, ou seja, sai de manhã para trabalhar para tentar comer de noite. Essa é uma realidade da população brasileira. É o que nós vivemos. Gente, depois de um ano nós queremos que as pessoas tenham comportamentos como se fosse há 10 dias. É impossível isso. É impossível, nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos, nós temos uma série de coisas, não aqui desvalorizando de forma nenhuma as pessoas que perderam os seus entes queridos. Mas eu me pergunto algo, por que que muitas cidades não fizeram o tratamento precoce por preconceito? Muitos médicos, não estou falando por mim aqui não, muitos especialistas, muitos médicos apoiam esse tratamento, mas são tratados como bandidos por um grupo que não quer que esse tipo de tratamento aconteça. Então deixa morrer. Ué, se não pode fazer um tratamento precoce, então é preferível morrer? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. Ah, mas não tem comprovação científica. Isso já está mudando e mudou há muito tempo. Mas tudo bem, vamos manter essa linha de pensamento. Não existe comprovação científica. E daí? Mesmo que não exista, o que você vai perder em se precaver? Se o remédio não causa efeito colateral, em que ele vai te prejudicar? Então é mais fácil você morrer? Então é mais fácil você se contaminar ou agravar o seu estado e ir para a porta de um hospital qual não tem vaga? Isso é mais fácil? Ou será que alguém está ganhando muito dinheiro com isso? Brasil afora. Será? É uma pergunta que eu deixo. Será que alguém está ganhando dinheiro com isso? Com a vida alheia? Se for, são pessoas totalmente sem coração, são monstros. Monstros que se aproveitam da desgraça alheia e que deveriam estar atrás das grades. No mínimo, é o que deveria estar acontecendo com essas pessoas. Então, acima de tudo, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, que possamos buscar a Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque os homens não estão conseguindo fazer nada. Há um ano estão tentando e não estão conseguindo fazer nada. Nada. A esperança que criaram era a vacina. A vacina, né, seria a porta da esperança, queria abrir tudo de novo, mas já mostraram que não é. Não é. Porque as pessoas imaginaram, eu vou tomar a vacina, a primeira dose, tomo a segunda dose, eu estou imune, de acordo que isso vai crescendo na população, daqui a pouco todo mundo já está trabalhando normalmente, a vida que volta. Mas já foi, disseram que não. Não é bem assim como pensávamos. Como nada do que eles falaram eram como pensávamos. A todo momento eles mentem para nós. Eles nos enganam e nós ficamos aqui, nessa situação de dor. Você talvez não tenha noção a quantidade de pessoas que estão desesperadas, estão com depressão e muitas ao ponto de tentarem tirar as suas vidas. Nós temos que pedir ao Deus Todo-Poderoso que tenha misericórdia do Brasil e do mundo, para que Ele possa trazer a sua bênção sobre Juiz de Fora, para que vidas passam por esse momento, mas que estejam a sua saúde restabelecida, como milhares de pessoas que passaram, foram curados, estão bem, graças a Deus. Mas isso a mídia não vai falar, não é interesse. Ninguém vai falar sobre os curados. Para quê? Aí vai motivar mais o pessoal a sair, né? Deve ser a ideia, talvez por isso que não fala de curado, mas tudo bem. Então que venhamos tomar os cuidados necessários, sim. Eu costumo dizer que eu não fico com essa questão de vírus 24 horas na minha mente. Mesmo tomando os cuidados restritivos, em respeito às pessoas, quando eu entro no aplicativo, eu tomo as medidas necessárias em respeito
a pessoa que está trabalhando ali, que saiu de casa para trabalhar. Respeita o limite, o que não acontece muitas das vezes, tá, gente? As pessoas gostam de descer o cacete, mas muitas pessoas não respeitam os limites impostos em todas as áreas. Hoje em Juiz de Fora, aplicativo. E aqui vai a minha orientação. Você, motorista de aplicativo, está ligando o ar-condicionado, você está errado. Tem alguns motoristas de aplicativo que vêm com carro com ar-condicionado ligado. Está errado. Você está contra a lei. Está errado. Não se pode andar com vidro fechado. Seja táxi, seja motorista de aplicativo, não pode andar com vidro fechado. E muito menos com ar-condicionado ligado. Se você faz isso, você está errado. Você está colocando a sua vida em risco e colocando a dos outros também. Então, se é para respeitar, vamos respeitar da forma que tem que ser para todos. Isso é muito melhor. Né? Que venhamos, então, aguardar essa semana e ver se realmente vai ser uma semana, o que duvido muito. Duvido. Não quer dizer que a minha palavra é a verdade. Mas vamos aguardar e ver o que realmente vai acontecer. Mas, acima de tudo, tendo fé que o melhor Deus vai nos dar. Porque não há muito o que esperar dos homens. Tá bom, gente? Um forte abraço. Que Deus possa te abençoar. Deixa aí também a sua opinião no nosso canal. Tá bom? No nosso canal Fala aí, JC. Um abraço, um ótimo resto de domingo para você.